Você começou a estudar holandês e aí começou a se deparar com palavras como dankjewel, dankjewel, alsjeblieft, alsjeblieft. Aí foi olhar os pronomes e viu que para se referir a você, segunda pessoa do singular, você pode falar je, você pode falar jij e você pode falar u. Isso acontece porque no holandês existe uma forma formal de se referir a essa segunda pessoa do singular. Eu, tu, ele, então esse tu ou você, existe uma forma no holandês que é o u. Hoje a gente vai estudar mais em detalhe essa diferença, quando utilizar, quando não utilizar, e já sabe que aqui a gente está para aprender de verdade, certo? Então vamos para a aula que a gente vai ter exercícios, vai ter vocabulário novo, vai ter frases úteis. Eu te prometo que depois dessa aula você nunca mais vai ter dúvida quando usar je, quando usar u, qual a diferença entre os dois. Bora para a aula então? E aí, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo certo? Tá aprendendo bastante? Tá gostando dos vídeos? Tá gostando das aulas? Já curte o vídeo aí antes de a gente começar. E um fato interessante. Mais ou menos metade das pessoas que assistem esses materiais que eu posto não são inscritas no canal. Olha só que interessante, né? Vai lá, faz esse favorzinho pra mim, ó. Tem um botãozinho aqui do lado, é só passar o mouse em cima, se inscrever e a gente continua. Isso me ajuda demais, isso mostra pro YouTube que o que eu tô fazendo aqui tá fazendo diferença. Vai lá, clica lá, vai, faz esse favorzinho aí pra nós. Vamos pra aula agora? Olha só. U versus jij, ou je. No holandês tem um negócio que é bem cultural. Isso não adianta você achar assim, eu não falo desse jeito. Não interessa. No holandês, você tem um negócio que é jeito formal e informal de se referir à segunda pessoa do singular. O que é isso? Vindo do nosso vídeo anterior, é o eu, tu, você, ele, nós, vós, eles. Então, o tu ou você, dependendo da região aí do país, no holandês, você pode se referir a esse tu ou você pode falar u ou jij. Quando é um, quando é outro? Eu posso simplesmente dizer que em questões formais você vai usar u, em questões informais você vai falar je. Só que isso é simples explicando, porém na nossa cabeça brasileira ou portuguesa, ou enfim, de onde você vem, não funciona bem desse jeito. Porque no português, pelo menos no Brasil, quando a gente quer se referir a alguém com um pouco mais de formalidade, a gente vai utilizar senhor ou senhora, certo? Quando a gente apenas tenta traduzir para o holandês, não funciona, tá? Então, o vídeo de hoje, após essa longa introdução, é para a gente mostrar quando é um, quando é outro. Eu vou trazer vários exemplos e fica tranquilo que, se você tem essa dúvida, que isso acontece principalmente no começo, a gente vai esclarecer isso tudo e depois de hoje a chave vai virar. Eu acho que o primeiro contato para quem começa a estudar o holandês com essa questão de formal e informal são essas palavrinhas aqui, ó. Alsjeblieft, alsjeblieft, dankjewel, dankjewel. Aqui, principalmente no dankjewel e no dankjewel, você já começa a ver a formalidade e a informalidade acontecendo. Tá vendo aqui, ó? Dank, que é obrigado, je, você, wel faz parte da expressão. Então, obrigado a você. Obrigado a você. Só que dankjewel eu vou usar para questões formais. Dankjewel eu vou dizer para qualquer pessoa, basicamente. A mesma coisa acontece com isso daqui, ó. Alsjeblieft, alsjeblieft. Aqui, ó, a gente já vê aquela regrinha que eu expliquei lá na pronúncia, o S com o J junto. Alsjeblieft, alsjeblieft. É assim que você pronuncia. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Essa palavra, no começo, me deu uma dor de cabeça porque eu toda a vida tentava como é que eu escrevo. Uma dica, separa ela em palavrinhas separadas que vai ficar muito mais fácil. Quando você olha e entende a palavra, fica fácil de lembrar, principalmente como escrever. Vamos entender quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, se tem casos que eu posso usar ambos? Bora! Mas você já sabe que todas as aulas a gente está aprendendo vocabulário novo, certo? Espero que você esteja fazendo uma listinha ali, anotando essas palavras e estudando. Essas foram as palavras que nós vimos no vídeo anterior, mais os pronomes. Então vamos lá, um testezinho rápido aí para ti. O que é zondag? Domingo. O que é ouders? Lembra? Ouders? Pais. O que é getrouwd? Getrouwd é casado, exatamente. E thuis? O que é thuis? É casa? Não é casa, é em casa. Ik ben thuis. Eu estou em casa. Enfim, vamos adiante. Então, hoje, estas são as palavras que eu gostaria que você aprendesse. A gente vai ver elas no texto, então, como você já sabe,
Quando você ver palavras nesse formato aqui, ó, quer dizer que são palavras novas nesta aula. Então vamos ver uma a uma aqui rapidinho. Você já pega a pronúncia e já pega a tradução. Pausa o vídeo, anota elas aí na tua lista, faz flashcard, sei lá o que faz, mas aprende essas palavras. Se você já sabe, hora de revisar. Então vamos lá. Who. Who significa como. Não é como de comer, é como. Como vai você? Who. Var. Var é onde. Dankjewel. Dankjewel. Obrigado ou obrigada. Não existe essa distinção no holandês, tá? Obrigado, obrigada, é tudo dank danke, ok? A questão é, dankjewel é a forma formal de falar. Dankjewel é a forma informal ou normal de falar obrigado. Existem outras variações, tá? Mas para hoje a gente vai aprender essas. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft é obrigado e quando você também está dando alguma coisa para alguma pessoa. Por exemplo, aqui está. Meneer. Meneer. Palavra extremamente importante junto com mevrouw. Meneer, senhor. Mevrouw, senhora. Koffie. Koffie. Café, né? Tá fácil. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag significa boa tarde. Vriend. Vriend. Amigo. Leraar. Leraar. Professor. Existem várias traduções para professor, mas leraar é o professor, tipo o professor da escola, sabe? Geralmente num nível um pouco mais primário. Leraar. Goed. Bom. Por exemplo, ela tá aqui, ó. Goedemiddag. Goedemiddag. Boa tarde. Então, goed é bom. Engels. Cuida para não falar Engels, porque tá vendo que o G vem após o N? É Engels. Engels. Dá aquela passada reta ali no G. Isso significa inglês. Então, por exemplo, se você quer falar eu falo inglês, ik spreek Engels. Ik spreek Engels. Here. Here. Mesmo som do inglês. Significa aqui. Toch. Toch. Essa palavra eu coloquei aqui porque ela vai aparecer nos nossos slides. Mas é uma palavra extremamente complicada de entender porque tem centenas de traduções, tá? Aqui vai funcionar mais como uma confirmação, tipo o nosso certo. Vamos supor que eu digo assim, você vai fazer isso, certo? Você vai fazer isso. Toch, entendeu? Mas a gente ainda vai ver muito essa palavra. Iets, iets, significa algo ou alguma coisa. Afspraak, afspraak. Eu acho que essa é uma das... Se eu fosse listar as 10 palavras mais importantes do holandês, essa estaria nessa lista. Porque holandês gosta de afspraak. Afspraak significa... Eu não consigo traduzir isso direto para o português, porque a gente traduziria como encontro. Mas encontro nós não usamos nesse contexto sempre. Por exemplo, se você vai ao médico, você tem uma consulta marcada. Então você tem um afspraak. Se você combinou com o seu amigo que você vai tal hora estar em algum lugar, vocês dois têm um afspraak. Se amanhã de manhã eu tenho uma reunião na minha empresa com algum cliente, isso é um afspraak. Nós temos um afspraak. Lembra dessa palavra? É extremamente importante. Afspraak. E a gente vai ver hoje também várias frases que são úteis para o dia a dia. Bora? Bom, aula passada a gente falou sobre pronomes pessoais, certo? Mas hoje eu quero focar apenas nisso daqui, ó. A gente vai falar sobre a segunda pessoa do singular e isso não acontece tanto, mas você precisa saber que existe, que o U, ele também se refere à segunda pessoa do plural, ou seja, vocês. Se eu estou me referindo formalmente a um grupo de pessoas, eu também vou falar U para vocês. Vamos ver quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. Aqui eu tenho alguns exemplos. Who hate u versus who hate ye. Who hate you? Who hate ye? Tá vendo? A primeira tem o significado de como o senhor se chama versus como você se chama. Talvez pra gente, vindo do português, isso não tenha uma carga tão pesada. Na minha opinião tem. Quando você bota senhor na palavra, fica muito mais formal. Estou num grupo de amigos, conheci uma pessoa e eu quero saber o nome dessa pessoa. Eu não vou falar assim, como o senhor se chama? Olha só, parece que eu estou chamando automaticamente a pessoa de velha, certo? Mas no holandês, esquece, não funciona desse jeito. Existem situações que você vai dizer assim, who hate you? Ou who hate ye? A mesma coisa aqui, ó. Outro exemplo. Waar woont u? Waar woont u? Onde o senhor mora? Aqui faltou o meu ponto de interrogação, mas é uma pergunta. Versus waar woon je? Waar woon je? Onde você mora? É a mesma coisa. Estou conversando ali informalmente com a pessoa. Onde a senhora mora? Né?
é estranho demais, né? Pelo menos pra mim soa estranho. Mas no holandês isso realmente acontece. Se você tem o olho bem afiado, aqui você vai ver que tem um T e aqui não tem um T, né? Waar woont u? Waar woon je? Isso acontece na conjugação dos verbos. Mas a gente vai ver quando começar a falar de verbos, tá? Mesma coisa para esse carinha aqui, ó. Dank u wel versus dank je wel. No português a gente simplesmente traduziria obrigado, obrigado, mostrando o respeito. Mas para entender o contexto seria obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado ao senhor. Obrigado à senhora. Tá vendo a carga que isso coloca? E o último, como eu já falei, tenta pronunciar bem, tá? O u versus o je. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Faz a pessoa notar que você está falando u. Alsjeblieft. 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 Esse daqui, você só joga lá para baixo o som que ele perde essa entonação. Alsjeblieft. 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 Tá vendo? Ó, a ênfase está aqui, enquanto que aqui você pode botar a ênfase mais no começo da palavra para tirar essa pressão do U. Quando eu uso U, na verdade, né? Em holandês você vai ler U, dank u wel. Primeira situação e a mais comum. Se a pessoa é mais velha que você, automaticamente você se refere a ela como U. Não interessa se é conhecido, desconhecido, se é parente, se não é. É mais velho, de cara, no primeiro encontro, você vai falar U. Dank u wel. Segunda situação, com desconhecidos. Mesmo que a pessoa ela é mais nova que você, não estou falando você com 40 anos encontrou uma criança na rua e você vai dizer assim, dank u wel. Não, mas você está ali no mercado, rolou uma situação que você tem que se referir a que você precisa conversar com a pessoa e vocês dois têm mais ou menos a mesma idade ou não muda tanto. Vai se referir a u. Autoridades. Vai num afspraak com alguém da prefeitura, um advogado, um médico, tanto faz, uma pessoa que ela tenha uma certa autoridade, você sempre deve se referir como u, nunca como je. É extremamente desrespeitoso chamar a pessoa de je. Parece que você está pouco se lixando. Situações profissionais, mesma coisa. Estou numa reunião de trabalho com um cliente, tanto faz a idade, você vai pro u. Não vai chamar je. Você está redigindo um e-mail, não vai botar je no e-mail, que é extremamente rude. Essa é a palavra, rude. Sempre vai com u. E o je, quando eu uso? Com amigos, tá? Com pessoas que você já conhece, com familiares. Aí vem a questão, mas eu vou falar com a minha avó, e ela tem 75 anos. Isso depende muito de família para família. Tem famílias que existe um respeito muito grande na forma de falar, entre avós e netos, por exemplo, ou em pais e filhos, mas algumas famílias elas são mais relax, né? Mais tranquilas. Então, de maneira geral, entre familiares, você sempre vai se referir como você. E aí? Ou então com conhecidos, que pode ser, por exemplo, o seu vizinho, que você se dá bem, você não chama ele de seu amigo, mas é um conhecido, ou então pessoas do trabalho, seus colegas de trabalho que você trabalha há 20 anos junto, você vai se referir a eles como je. Ou pessoas mais novas. Mais novas, quando eu digo, é uma diferença considerável. Por exemplo, sou um professor, estou na escola com os meus estudantes, com os meus alunos. Eu não vou chamar eles de u, eu vou chamar eles de je, porque eles são automaticamente muito mais novos do que você, certo? Aqui, algumas dicas quanto ao je versus o u. Primeira coisa, é questão de respeito, tá? Se você passou na rua por alguém, sei lá, esbarrou sem querer, ou tá no mercado, esbarrou sem querer na pessoa e você quer dizer assim, me desculpe, o senhor está bem. Tanto faz, alguma coisa que você precisa usar a palavra você deve sempre se referir como u. É respeito, isso não é uma questão de escolha, não é você pensando em traduzir em português, eu falaria o senhor aqui, esquece tradução, você tem que aprender em holandês a situação em holandês. Então, qualquer situação que você precisa demonstrar respeito com a pessoa, u. Outra coisa, é cultural, ok? Isso daqui vem de berço, vem de educação. Não pensa que você vai vir... eu venho do Brasil. No Brasil a gente não é tão formal assim. Eu converso com os meus colegas de trabalho, chamo todo mundo de tu, todo mundo de você e a gente se dá bem. Não interessa. Aqui, isso tá realmente enraizado na cultura. Você chamar a pessoa de je não é insultar, mas é assim, você não está... demonstrando respeito para aquela pessoa, uma pessoa mais velha, e você foi lá e no primeiro contato chamou de je. A pessoa vai pensar assim, quem é você para me chamar de je? Entendesse? Então é cultural, cuida com isso. Dica de ouro, não conhece,
Não tô falando de diferenças absurdas de idade. 60 anos versus 12. Não. Tá ali, né, na faixa de adultos. Não conhece? Vai de U. Tanto faz se é uma situação... tá comprando um pão na padaria. Vai de U. Sei lá, entrou no ônibus, vai dar um bom dia ali, vai agradecer o motorista. Dankjewel. Não vai meter um dankjewel, porque de novo, é cultural. Então, se não conhece a pessoa, sem erro, vai de U. Mesma coisa, não tem certeza se tô numa situação que talvez a pessoa queira um pouco mais de respeito, não. Chama de U, não chama de ye, a não ser que a pessoa deixe bem claro isso pra você. Outra coisa, uma dica importante que eu vejo muita gente errando muito, eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de escrever o U como maiúsculo. Então, dankjewel. Isso parece que você está gritando com a pessoa, né? Cuida com isso, você sempre escreve minúsculo. 2 palavras, tô fazendo 4, né? 2 palavras que você precisa aprender. Precisa, tá? Lembra dessas palavras. Mefrau, meneer. Mefrau, senhora. Meneer, senhor. Essas palavras você usa demais. Muito, muito mesmo. É quase como assim, vem junto, sabe? Vem junto com U. Quer ver? Olha só, vamos dar uns exemplos aqui, ó. Waar woont u, meneer? Onde, essa você já sabe, mora você, senhor. Aqui eu estou traduzindo ao pé da letra, tá? Não funciona bem desse jeito. Seria mais ou menos onde o senhor mora. Waar woont u, meneer? Waar woont u, meneer? Próxima. Vou pedir para esta senhora se ela quer café. Wilt u koffie, mevrouw? Wilt u koffie, mevrouw? Dankjewel, mevrouw. Dankjewel, mevrouw. Tá vendo? Se eu tô numa situação que eu quero agradecer uma senhora e eu falo assim, dankjewel, perfeito, 100%. Só que se você falar dankjewel, mevrouw, eu não sei, parece que soa melhor, parece que é o 100% mais 1%. Então, se você usar essas palavrinhas, eu acho que é tipo, você vai além do simplesmente falar, você começa a soar natural. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, meneer. Tá vendo? Se eu passo por alguém, né, uma pessoa que eu respeito, e se eu falar goedemiddag, tem uma entonação, parece que eu tô passando uma mensagem, certo? Goedemiddag. É quase como se eu dissesse assim, bom dia. E fiz o meu papel. Agora, se eu falar goedemiddag, meneer. Goedemiddag, meneer. É quase como se eu estivesse dizendo assim, olha, este bom dia é direcionado a você. Eu estou lhe dando bom dia, entendesse? Viu a diferença? Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, meneer. Vamos repetir essas frases novamente? Eu falo, você pausa o vídeo e repete elas, tá? Tenta fazer seus lábios, a sua boca se acostumar com esses sons. Então vamos lá. Primeira frase, mas eu tenho que beber uma água aqui. Waar woont u, meneer? Waar woont u, meneer? Wilt u koffie, mevrouw? Wilt u koffie, mevrouw? Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, mevrouw. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, meneer. Viu? Bota essa entonação. Tá passando por alguém? Goedemiddag, meneer. Zeg maar, je hoor. Sabe o que isso aqui significa? Significa, você vai escutar isso daqui, espero que bastante. Isso quer dizer que você tá criando uma conexão com a pessoa. Pode me chamar de você, né? Em português a gente falaria isso. Então é zeg maar je hoor. Hoor, isso aqui é um holandês nível extremamente avançado. Eles gostam muito de botar esse hoor no final de palavras, de frases curtas. É quase como hoor, se eu for traduzir, é ouvir, ou você me ouviu. Então, zeg, apenas diga je, me ouviu, mas não traduz desse jeito que não funciona. Esse hoor é nee hoor, ja hoor. Eu não sei porquê, mas eles botam isso no final, tá? Só tô trazendo isso, são gotinhas de conhecimento que a gente vai ver mais e mais e mais. Então, zeg maar je hoor. Se você ouvir isso, quer dizer que a pessoa está te dizendo, não me chama de senhor, eu não gosto disso. Isso vai acontecer, tá? Quando você quebra ali a barreira de informalidade com a pessoa, é uma sensação boa, vou te falar. É uma sensação assim, ó, de conquistei um amigo. Mais ou menos assim, sabe? Então, é uma questão de etiqueta social, como eu já falei. Se tá em dúvida, vai sempre de U, se você já sabe, né? É uma pessoa mais velha, se é uma pessoa importante, vai de U. Se a pessoa disser assim, olha, pode me chamar de E, aí você para de se preocupar com o U e vai pro E. Vamos ver alguns exemplos agora para fortalecer? Então, olha só. Aqui eu tentei fazer de um jeito que a gente consegue ver bem o contraste entre uma situação e outra. Então, jij bent mijn vriend. Jij bent mijn vriend.
Você é meu amigo. Jij bent mijn vriend. U bent mijn leraar. U bent mijn leraar. Você é meu professor. Entendeu? Olha só a diferença. Jij bent mijn vriend. Jij bent mijn vriend. U bent mijn leraar. Jij spreekt goed Nederlands. Jij spreekt goed Nederlands. U spreekt goed Engels. Você fala bem holandês. Você fala bem inglês. Não quer dizer que se a pessoa fala bem inglês, eu devo falar u. Não, aqui é só para você ter uma noção de como soa em ambos os casos. Olha só esse terceiro exemplo aqui, que interessante. Digamos que eu quero saber aonde a pessoa mora. Não é apenas a questão de je versus u, é a forma que você fala é diferente. Olha só, jij woont hier, toch? Je woont hier, toch? Você mora aqui, certo? Je woont hier, toch? Versus mevrouw, waar woont u? Mevrouw, waar woont u? Olha só a diferença. Se você não está se importando muito com formalidades, você vai dizer assim, você mora aqui, certo? Mas se eu vou ser mais formal, eu vou dizer assim, senhora, por favor, onde a senhora mora? Então, mais uma vez, je woont hier, toch? Mevrouw, waar woont u? Mevrouw, waar woont u? Próxima, essa daqui você anota no seu caderno de frases úteis, porque isso aqui você usa demais, todos os dias. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Como vai você? Hoe gaat het met je? Não tenta traduzir todas as palavrinhas aqui que você vai ficar doido. Hoe gaat het met u, meneer? Hoe gaat het met u, meneer? Hoe gaat het met je? Eu também posso falar apenas hoe gaat het met u? Tá totalmente certo, tá? Eu só coloquei esse meneer para dar aquela, né, a cerejinha no bolo ali. E a última aqui, ó. Você pode me ajudar? Kun je mij helpen? Kun je mij helpen? Kun je mij helpen? Meneer, kunt u mij helpen? Tá vendo? Ó, eu coloquei o meneer no começo para dar aquela... Senhor, você poderia me ajudar? E aqui é só... Você pode me ajudar? Então, vou falar com... Sei lá, com a minha esposa. Kun je mij helpen? Kun je mij helpen? Versus... Vou falar com o meu vizinho mais velho para me ajudar com uma informação. Meneer, kunt u mij helpen? Meneer, kunt u mij helpen? Vamos ver agora algumas frases, expressões úteis para você usar no dia a dia. Isso é uma das coisas que, quando eu comecei a estudar, eu queria ter essa mentalidade de aprender mais frases completas, prontas. Essas frases que você pode, na hora que você precisa, você só tira do bolso e usa elas. Eu estudava muito palavrinha por palavrinha, e na hora que eu queria falar alguma coisa, eu traduzia, montava a frase na minha cabeça, convertendo do português para o holandês, e sempre sai um troço quebrado. Não funciona, tá? Não dá para fazer tradução direta. Então, o que você... Olha, foca em aprender vocabulário, as regras de como montar as coisas eu te explico, mas existem frases que você não precisa saber o que é maar, o que é ik, o que é vragen. Pensa em... Essa frase significa isso e quando eu preciso, eu uso, certo? Lá na frente você consegue entender melhor o que significa, mas não gasta tempo e energia agora traduzindo coisas. Primeira frase, essa é bem importante, você usa isso demais. Essa primeira aqui, ó. Mag ik u iets vragen? Mag ik u iets vragen? Posso perguntar alguma coisa? Por exemplo assim, ó, você tá no mercado, tá procurando um produto, não acha, tem uma pessoa ali que trabalha lá e você quer pedir para ela assim, ó, pode me ajudar aqui? A tua abordagem, o teu contato com a pessoa vai ser meneer, mevrouw, mag ik u iets vragen? É como se fosse assim, ó, posso te fazer uma pergunta? Entendeu? Você não chega e já larga a pergunta na lata porque a pessoa não tá esperando isso. Então isso é esse quebra-gelo no começo. Isso pode ser usado em qualquer situação que você quer abordar alguém para perguntar alguma coisa. Tanto faz a situação. Próxima. Kan ik u helpen? Kan ik u helpen, meneer ou mevrouw? Então posso lhe ajudar, senhor ou senhora? Imagina que você trabalha em algum lugar, numa loja, e entrou um cliente e você quer perguntar, posso te ajudar? Posso ajudar a senhora? Posso ajudar o senhor? Kan ik u helpen? Kan ik u helpen? Meneer, mevrouw, para dar aquela cerejinha no bolo. Próxima. Essa talvez você não vai usar muito, mas você vai ouvir demais, muito mesmo. Heeft u een afspraak? Heeft u een afspraak? Você tem afspraak? Aqui eu não botei a tradução, porque a gente já comentou lá no começo que isso, né? Eu não consigo traduzir isso em português de um jeito que saia certo, tá? Então, decora afspraak, entenda o que é e para de traduzir no teu cérebro todas as vezes. Então, heeft u een afspraak? Você vai no médico, vai lá no balcão, a primeira coisa que eles vão te perguntar, heeft u een afspraak?
Próxima. Kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? Essa daqui, né, bem standard. Você pode me ajudar? A mesma coisa com o mag ik u iets vragen. A diferença entre os dois é que aqui você já está dizendo de antemão que você vai perguntar alguma coisa. Esse kunt u mij helpen é pedindo ajuda literalmente, talvez para, sei lá, mover um móvel dentro da tua casa. Você chegou lá, bateu na porta do vizinho. Kunt u mij helpen? E a última. Kunt u mij zeggen? Pontinho, pontinho, pontinho. O que isso daqui quer dizer? O que significa? Você pode me dizer onde fica a estação de trem? Qual é o mercado mais próximo? Qual a marca de shampoo que você usa? Kunt u mij zeggen? Blá, 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 blá. Entendeu? Então, frases extremamente importantes para você decorar e usar no seu dia a dia. Anota aí, faz uma listinha, estuda elas, que é sucesso. Agora um fato curioso sobre o U. Da onde que vem esse U? Olha, existem duas teorias, tá? A mais provável é que o U, ele vem disso daqui, ó. O palavrinha difícil de pronunciar. Uw Edelheid. Traduzindo no português seria meio que um Vossa Excelência, Vossa Majestade, sabe? É um linguajar mais utilizado, sei lá, no século XIV, XV, XVI, onde que existia a realeza. E na maneira escrita, isso daqui vira UED. Ou também, muitas vezes, apenas UE. UE. E quando você fala isso, você fala U. O que dizem é que, provavelmente, o U ele vem dessa época aí. Por isso que você tinha o jeito normal, informal de falar, o IE, que é o você, e o U, que é a abreviação de Vossa Majestade. Interessante, né? Bom, e agora, para fechar, para fortalecer, fixar bem na memória, trouxe aqui 5 cenários que eu quero que você escolha entre U ou YEI, ou YE, né? Ambos aqui funcionam. Então vamos lá, situação número 1. Você é um adulto e você fala com uma criança de 7 anos. Você quer perguntar como ela se chama. Hoe heet? U, YEI ou YE? Próxima. Você quer pedir algo para um atendente na padaria. Essa aqui tem uma pegadinha. Mag ik iets vragen? Próxima. Você conversa com um colega de trabalho da sua idade. Aqui eu não vou dar um contexto maior, vou te deixar pensar um pouco. Você está trabalhando, tem uma pessoa que tem a sua idade, você quer conversar. Spreekt blá blá blá. Nederlands. Você fala holandês? Você vai conhecer os pais do seu namorado ou da sua namorada pela primeira vez. Olha a responsa. Olha só. Tem que cuidar para acertar essa daqui, né? Então vai lá. Como é que você vai falar assim? Eu quero perguntar como vai. Ou como vai você. Como vão vocês. Hoe gaat het met... met je, met u. Hoe gaat het met blá blá blá. E a última. Você está na consulta com o médico... bem mais novo que você, né? Tô lá com os meus 58 anos, cheguei lá no médico e aquele que acabou de começar, veio da residência. E aí tu quer fazer um elogio, quer dizer assim, você é muito gentil. Bent heel vriendelijk. Jij, u, bent heel vriendelijk. Jij ou u? E aí, qual dos dois que vai ser? E aí, fez o exercício da aula passada? Vamos corrigir eles rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Você tinha que usar, a aula passada foi sobre pronomes pessoais, certo? Você tinha que escolher entre usar ik, jij, hij, zij, wij, jullie, zij. Eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles, elas, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Nós leren Nederlands. Nós, como é que é nós? Wij, wij leren Nederlands. Próxima. Ele werkt. Como é que é ele? É hij. Hij werkt. Número 3. Eu estou cansado. Como é que é eu? Ik ben moe. Próxima. Número 4. Você bent mijn vriend. Você é meu amigo. Então, como é que é você? É jij. Aqui a gente já poderia usar o u, né? Se é uma situação mais formal. Apesar de que se é amigo, você não vai chamar de u e sim de jij. Próxima. Ela is Anna. Ela é zij. Próxima. Ele is Taus. Ele é hij. Próxima. Eles zijn mijn ouders. Eles são meus pais. Como é que é eles? É zij. Próxima. Nós zijn studenten. Nós somos estudantes. Então é wij. Wij zijn studenten. Próxima. Vocês estão na aula.
Vocês é Jullie. Jullie zijn in de klas. E a última é claro, né? Você é incrível. Você é incrível. Como é que eu vou falar isso? É Jij. Jij bent geweldig. E agora, o nosso desafio valendo um estropafull de ouro. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas sai fácil também. Qual que é o pronome? Então, fez essa, não fez? Pausa o vídeo e vai lá e faz rapidinho. O que tem que fazer nessa? Tem que dizer qual é o pronome correto. Então, vamos lá. Primeira, Pedro is mijn broer. O que eu vou dizer aqui? Qual é o pronome para Pedro? É hij. Hij is mijn broer. Pedro é ele, então vai ser hij. Hij is mijn broer. Maria en ik zijn thuis. Maria e eu estamos em casa. Então é wij. Nós estamos em casa, certo? Maria e eu somos nós. Wij zijn thuis. Número 3. Ana e Pedro eten. Então, quem eten, quem comem, eles. Eles é zij. Zij eten. Ana e Pedro eten. Zij eten. E a última, jij, você, en Joep zijn studenten. Você e Joep são estudantes. Então é Jullie. Jullie zijn studenten. E é isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Nossa, nosso curso está voando e você está aprendendo demais. Nossa, demais, demais, demais. Olha só, me diz, sério, esse não é o curso básico mais avançado de holandês que você já ouviu falar na história dessa internet? Pois é, eu tô aqui dando o meu melhor. A única coisa que eu te peço em troca, curte o vídeo. Comenta ali embaixo, esses comentários eles fazem o YouTube entender que esse vídeo ele é relevante e ele joga para mais pessoas. E quanto mais gente assistir, mais eu fico feliz. Então, comenta lá. Não esquece, ó, aqui ó, acredita no processo. Só acredita, só vem comigo. Essa jornada vai ser, olha, épica. E eu te vejo na próxima aula. Até mais.